Nós aguardamos o retorno do Senhor. Para que Deus vai enviar doente para o hospital que não sabe atender? Oh meu Deus, derrama! Que o céu estabeleceu sobre as suas vidas. Confiamos em vocês como cabeça. Glória a Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado, reconhecido e reverenciado é o nome do Eterno neste lugar. A Ele e a ninguém mais toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós dedicamos a Ti, Senhor. Não a nós, não a nós, mas a Ti nós rendemos glória. Somente a Ti, Senhor. Nós nos prostramos ante a Sua presença nesta noite. Reconhecemos o Teu governo, o Teu domínio, a Tua soberania sobre a igreja de Cristo. E nos aquietamos diante da Sua presença. Tu és, Senhor, meu Deus, aquele a quem a nossa alma espera, aguarda, anseia. Somos feridos por fome e sede de Ti. Assiste às necessidades do Teu rebanho nesta noite, ó Deus. A Tua serva te implora. E não nos desampare, não os desampare nas mãos de homens. Sê para nós o bom pastor. Sê para nós o bom pastor, Senhor. Nós erguemos um altar de adoração ao Senhor neste lugar. Nós erguemos um altar de adoração ao Deus vivo, que vive e reina para todo sempre. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, a Ti, somente a Ti, toda adoração nós entregamos, ó Deus. Fica conosco, Espírito Santo, fica conosco. Tu és minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que alegria, que honra, que presente poder compartilhar com a igreja nesta noite. Me sinto agraciada, me sinto honrada pelo convite de poder servir na minha casa, na minha igreja, servir aos meus irmãos. Me sinto também orgulhosa, não de forma vaidosa, mas de forma espiritual, por poder trilhar essa jornada no ministério da palavra, na vocação, ao lado de um homem tão digno como esse que ocupou a tribuna ontem. Eu não sei se vocês, mas eu estou impactada até hoje. Então isso torna as coisas muito mais difíceis para mim nesse último dia, né? Nesse desfecho. Dificulta, mas eu conto com a graça e com a unção de Jesus. Marido, você é muito diferenciado, homem. E sabe o que eu mais gosto? O que eu mais aprecio nesse servo de Deus é justamente o fato dele ser autêntico, ser ele mesmo. Não tem ninguém igual. Everton é Everton. E eu tenho a alegria de dividir a vida com ele. E eu quero honrar e louvar a Deus pela vida dele, pela vida dos homens dessa igreja, pelo convite que me foi estendido, por trazer a minha casa
para este altar. Eu perguntava para Deus acerca desta noite, até por causa do temor e do tremor que se apodera da nossa alma, porque primeiro, segunda-feira é dia de serão do crente, né? Não é um dia comum nós estarmos na igreja. Então, quando o crente faz serão, é preciso também receber uma bonificação pelo serão. E eu falei para Deus, dá um bônus para aqueles que escolherem estar na sua casa na segunda-feira. Dá um bônus, dá uma recompensa, algo especial. Então, se você está aqui nessa noite, o Senhor escolheu galardoar a sua vida pela escolha que você fez de estar na casa dEle, na presença dEle. E eu fico com a palavra de Deus quando o salmista diz que um dia na sua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Você escolheu o melhor lugar para começar a sua semana. E o céu está aberto, está favorável sobre as nossas vidas nesta noite. Aleluia! Glória a Jesus! Eu conto com a graça de Deus e prometo não ser cansativa. Eu perguntei para Deus o que Ele tinha para essa noite e Ele me deu a seguinte resposta, o Espírito de Deus. Ele disse assim, olha, no sábado eu usei o meu servo, eu trouxe ingredientes. A massa do bolo foi batida. No domingo, o bolo foi confeitado, foi assado e foi confeitado. Hoje você vai só colocar a cereja nele. Facilitou para mim. Então a minha responsabilidade nesta noite é só tornar mais bonito aquilo tudo que Deus já apresentou para a igreja no sábado e também no domingo. Amém? Amém? Seus ouvidos estão atentos, seu coração está incendiado para ouvir a palavra de Deus nessa noite. O Espírito de Deus não vai te decepcionar. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler dois textos sagrados, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, e Jó capítulo de número 42. Enquanto você abre a sua Bíblia, aqueles que caminham comigo sabem que eu procuro dividir a ministração da palavra com a igreja e não assumir a carga de responsabilidade sozinha. Então eu vou pedir para você nesse primeiro momento pregar para a pessoa que está ao seu lado. E você vai dizer para ele, você vai dizer para ela a seguinte fala. Você vai dizer assim, terrível. Diga, gente, acorda aí, pelo amor de Deus. Mas confiável. Fala mais uma vez, diga assim, ó, é terrível, mas é confiável. Você está em ambiente seguro. Creia que você está no lugar onde os fiéis ocupam. Creia que este ambiente é seguro. E por mais terrível que seja essa pessoa que está ao seu lado, por mais terrível que eu seja, e eu digo isso de púlpito porque sei quem sou, pode acreditar, a obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, torna você confiável, não por causa de quem você é, mas porque Deus garantiu que o Espírito Santo, com seu lavar regenerador, torne você ungido de Deus, filho de Deus. Você é alguém confiável. Este é o lugar ideal para você estar. Esse ambiente é seguro. Você está em ambiente seguro. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 4, apenas o versículo de número 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Agora vire sua Bíblia, Jó capítulo de número 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras,
o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, o Sofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de boi, e 1.000 jumentas de bois, e 1.000 jumentas. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Diga assim comigo: morreu realizado. Diga de novo: morreu feliz. Isso. Meus irmãos, o texto em 1 Coríntios, que oferece a base para o tema proposto para esse congresso, ele faz uma exigência para aqueles que são encarregados de receber os segredos de Deus. Deus, ele escolheu revelar os teus segredos a alguns, só que ele tem critérios. Deus não sai por aí fofocando o seu reino para qualquer um e nem de qualquer jeito. Então Deus estabeleceu critérios para revelar os segredos do seu reino a alguns poucos, que são encontrados fiel. A palavra fiel aqui no grego é pistos, que quer dizer confiável. Diga aqui para mim: tem que ser de confiança. Para ouvir segredo tem que ser de confiança. Então aqui quer dizer confiável. E quando a gente fala de ser fiel, de ser confiável, é impossível para mim, Bianca, que estou tão ligada ao livro de Jó, não fazer uma conexão direta com a figura de Jó. Por quê? Porque Jó é alguém sobre quem o próprio Deus dá testemunho dele, a quem o próprio Deus revela confiar nessa pessoa. Deus dá testemunho de Jó e diz acerca de Jó que na terra, olha o nível do testemunho, na terra não há ninguém comparado a Jó. É diferenciado. E aí Deus continua dizendo que ele é um homem íntegro, que ele é um homem justo, que ele é um homem honesto, que ele é alguém que se desvia do mal. Não é qualquer um. Nós estamos falando de alguém confiável. Por isso eu trouxe para o centro desta ministração a figura de Jó. Um homem popular. A popularidade de Jó, por sinal, é uma popularidade que ela ultrapassa tempos. E apesar de o tempo da existência desse homem ter antecedido os dias de Abraão, até hoje nós falamos de Jó. Até hoje ele é referenciado como alguém que suportou, alguém reconhecido pela sua paciência, alguém reconhecido por sua perseverança, alguém reconhecido pela sua lealdade a Deus, que não apostatou a sua fé no pior momento da sua vida. E o capítulo 42 que nós lemos, fizemos a leitura aqui, conectadas a 1 Coríntios, capítulo de número 4,
esse capítulo é o desfecho da história de Jó. Um desfecho que revela o fim de uma batalha espiritual, o fim de uma guerra, o virar de uma página, a revelação do extraordinário na vida de um fiel. Quando você começa a ler o primeiro capítulo do livro de Jó, você vai observar que primeiro é listado o contexto da vida de Jó, um homem casado, muito bem casado, com 3 filhas e 7 filhos, um homem abastado, um homem muito rico na terra, que possui juntas de bois, jumentas, carneiros, ovelhas, camelos, um homem muito rico, muito abastado, um homem rodeado de servos, uma pessoa de credibilidade social, a quem as pessoas paravam para ouvir. Jó se sentava na praça e era rodeado, porque as pessoas queriam receber de Jó a sabedoria que lhe vinha do alto. Jó estava com a vida toda cercada de bênção, a vida financeira, a vida familiar, a vida espiritual, porque ele tinha vida no altar de Deus. Segundo o texto sagrado, no primeiro capítulo, diz que ele costumeiramente, rotineiramente, ou seja, ele tinha disciplina espiritual, ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele oferecia de forma preventiva. E ele não oferecia só para apagar fogo e incêndio da sua casa, não. Ele fazia para preservar o altar de adoração dentro da sua casa, quando suspeitava que por algum instante os seus filhos pudessem ter se desviado da presença dele, uma vez que eles estavam sempre reunidos em meio a banquetes, entre eles mesmos. Era um homem respeitoso, do qual o próprio Deus dá testemunho dele. Mas segundo o capítulo de número 1 diz que num certo momento está havendo um concílio no céu. Deus está diante do seu trono e ele vai receber ali os seus servos, os seus mensageiros do reino. Os anjos de Deus vêm para essa assembleia. E acompanhado dos anjos de Deus, os mensageiros de Deus, também está o acusador, Satanás, a qual nós, não carinhosamente, nós a intitulamos inimigo das nossas almas. E dentro desse concílio, Deus dirige voz a Satanás e pergunta a Satanás: viste o meu servo Jó? Homem diferente, íntegro, justo, fiel, que se desvia do mal, honesto. E talvez você se pergunte assim: Bianca, o que é que Satanás está fazendo no céu? A resposta é muito simples. Até Satanás trabalha para Deus. Dentro de uma monarquia, dentro de um reino, onde impera a monarquia, é natural. Eu estou falando dos tempos antigos, né? Não é a nossa cultura, mas caminha comigo, vai dar certo no final. Dentro de uma monarquia, é comum que o rei tenha servos, e esses mensageiros, eles se deslocam para as províncias do seu reino, para que possa observar o contexto social, possa observar os eventos que acontecem dentro das províncias daquele reino. Eles fazem isso por um período de tempo, e numa data prevista pelo seu rei, pelo seu governante, eles retornam com um relatório ao seu superior, ao seu soberano. E oferecem o relatório sobre todas as questões que eles observaram, sobre todas as questões que precisam ser tratadas. Oferecem relatório a Deus. Satanás está dentro deste contexto. Ele também presta conta para Deus. E a Bíblia diz, no capítulo 1, que ele, quando Deus pergunta para ele: de onde vens? Deus sabe que ele é um desobediente. Recebeu uma ordem, mas vai tentar ir para além da sua ordem. De onde vens? E ele vai dar a seguinte resposta para Deus. Ele diz: venho devagar, de preambular pela terra. Ou seja, venho de andar para um lado e para o outro. E quando eu observo isso, eu me entusiasmo com o governo e soberano e poder de Deus. Porque é assim que acontece. Satanás está declarando para o próprio Deus: eu venho dos limites que o Senhor me estabeleceu. Eu venho do espaço que o Senhor deixou e me permitiu ocupar. Nem mais nem menos, apenas dos limites da onde o Senhor me deu poder e força para caminhar. Ei, eu já tenho uma palavra profética para você nesta noite.
Não tema os lugares aonde o adversário tem ocupado. Ele não pode ir além dos limites que Deus estabeleceu. Ele não pode ir além dos limites que Deus estabeleceu. Ele está dentro dos limites. O governo soberano de Deus não perdeu a força, não perdeu o controle. Ele governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Aleluia! Governo de Deus põe limites para que ninguém ultrapasse os termos que Ele estabeleceu. E ainda que Satanás seja um rebelde, até mesmo para ele tem limite. E ele agora vai pedir autorização a Deus para ir além dos limites que Deus estabeleceu. Ele vai dizer: eu vi esse Jó. Só que ele é confiável assim? Ele é fiel assim como o Senhor diz? Porque o Senhor o cercou. O Senhor o cercou tão bem que eu não consegui furar a brecha. O Senhor o cercou e protegeu tão bem que eu não consigo acessar a vida dele. É o que o acusador está dizendo. E aí ele vai desafiar Deus. Ele vai dizer: agora me permite tocar nele para o Senhor ver que nós vamos saber se ele é confiável ou não. Me permite tirar dele todos os bens que o Senhor lhe deu. E ele vai blasfemar na tua cara. Agora entenda uma coisa. Vai acontecer aquilo que nós não desejamos que aconteça na nossa vida. Deus vai entregar Jó para o inimigo das nossas almas. E quando nós observamos essa passagem bíblica, dá uma inquietação. Gera uma tribulação na nossa alma, porque especialmente nós, crentes contemporâneos do século 21, que gostamos de ficar à sombra das asas, apegada no amor de Deus, que determinamos que a doença não chega na minha casa, que o luto não vem, que a falência, os crentes que estão acostumados a comer danoninho, não estão preparados para entrar no nível de batalha deste. Porém, quando Deus entrega Jó nas mãos de Satanás, sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu confio em Jó. A pergunta que não quer calar é: ele pode confiar em você? Entendam uma coisa. Nós costumeiramente vamos dizer assim: Deus provou a Jó. Me diga por que Deus provaria alguém de quem Ele mesmo dá testemunho e conhece? Ele conhece Jó. É o contrário. Deus conhece tão bem o servo dele fiel, que Ele não precisa prová-lo, Ele só precisa confiar. Deus confia em Jó, na lealdade de Jó, na fidelidade de Jó. Portanto, quando Ele entrega Jó a Satanás, Ele está confiando que Jó vai ser um instrumento nas mãos dele para derrotar o inimigo. Quem quer provar Jó não é Deus. Quem quer provar Jó é Satanás. Deus não. Deus sabe quem Ele é. Deus tem conhecimento absoluto de mim e de você. É por isso que muitos de nós somos poupados de algumas guerras que nós não suportaríamos. É por isso que nós, neste tempo, não fomos entregues às mesmas condições e lutas que Jó. Sabe por quê? Porque Deus te conhece tão bem que sabe que você não suportaria tamanhas lutas como Ele venceu. Deus conhece Ele o suficiente para saber que Ele vai dar conta dessa guerra, que Ele vai derrotar o inimigo, que Ele vai suportar, que Ele vai vencer, que Ele não vai negar a fé, que Ele vai permanecer fiel, porque Ele é alguém confiável a quem o céu pode contar. Foi encontrado fiel por Deus, e Deus não vai desampará-lo na guerra. Aleluia. Foi entregue. Deus confia, entregou, e agora o acusador pode ir além. Deus abriu um pouco, estendeu os limites para o adversário. E ele pode ir um pouco mais além do que Deus já tinha lhe permitido. Ele vai começar a sujeitar a Jó a um estado de perdas, derrotas, batalha espiritual.
E aí a Bíblia diz, depois você lê o primeiro capítulo, do 1 ao 3, o texto bíblico diz que enquanto os filhos de Jó estavam festejando, celebrando, Jó está de boaça lá, acontece que primeiro vem os saduceus, invade as terras de Jó, e eles vão levar o gado de Jó. Em um segundo momento, isso me intrigou, me chamou a atenção. Volta um servo e dá uma notícia. Enquanto o servo está dando uma má notícia, vem outro servo e dá a segunda má notícia. E ele vai dizer: olha, Deus, escuta o que eu estou falando, Deus enviou fogo do céu e exterminou todas as tuas ovelhas, 3.000 cabeças de ovelha. Enquanto este está falando das ovelhas, vem outro e fala: olha, seus filhos estavam lá celebrando, e aconteceu que veio um vento de todos os lados, a casa bateu contra a casa de ímpeto, a casa caiu, todos os seus filhos morreram. Enquanto está entregando a notícia do luto, vem um outro servo e diz: veio mais um inimigo, combateram contra os seus negócios e levou seus camelos, levou suas juntas de boi, levou suas jumentas. Num dia só o homem perde tudo. Mas quando chega nas ovelhas, me chama muita atenção, porque me parece que Deus não permitiu que as ovelhas fossem tocadas pelo Satanás. Por que eu digo isso? As ovelhas são objeto de sacrifício do povo antigo. As ovelhas eram utilizadas para aquilo que Jó fazia diariamente: erguer a Deus um altar, oferecer sacrifício por expiação de seus pecados e pecados dos seus filhos. As ovelhas eram utilizadas como animais de sacrifício, de expiação, de holocausto a Deus, aonde era um meio pelo qual o povo no passado, que não viveu o tempo da graça, conseguia se aproximar da presença de Deus. Derramava o sangue da ovelha, erguia um altar, organizava, imolava um animal, e o sangue inocente da ovelha derramado ali subia até o altar de Deus. Deus respirava o cheiro daquela adoração e correspondia à carência, dava perdão e correspondia à necessidade do seu povo. Deus preservou aquilo que era para ele, dele, e não permitiu que o adversário tocasse nessa parte. Mas todas as outras áreas da vida de Jó foi atingida. Fazendo uma pesquisa rápida, eu percebi que nesse tempo da vida de Jó, ele tinha cerca de 70 anos de idade. Ele viveu todas essas perdas, luto, falência, um desastre. Seus servos morreram. Passado mais algum tempo, uma nova audiência no céu, uma nova assembleia. Se apresentam de novo os anjos, Satanás está lá. Deus dá testemunho de novo. Não te falei? Tocou em tudo que ele tinha, em tudo que eu protegia, e ele continua a me adorar. E como que Deus testificou disso? Porque quando ele perdeu tudo, quando ele recebeu a última notícia de suas perdas, depois que seus filhos morreram, depois que tudo que ele tinha se perdeu, ele dirige uma palavra a Deus, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu sairei dessa terra. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só uma pessoa confiável é capaz de prestar adoração a Deus, mesmo que as situações lhe sejam adversas. Não é sobre confiar ou amar a Deus pelo que Ele faz, porque o que Ele faz revela quem Ele é, e nós já sabemos quem Ele é. Mas é saber que quando Ele não está fazendo nada, Ele ainda pode contar com o seu louvor, com o seu coração dedicado, com a sua adoração sendo derramada, com as suas lágrimas descendo no seu rosto, em sinal de adoração, como quem diz: eu sofro, mas eu não nego a minha fé. Eu sofro, mas eu não abandono o Deus que me resgatou. Não abandono o Deus que me resgatou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Não abandono, porque é necessário ter paciência, para que depois de terdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Permanecer. E agora, mais uma vez desafiado, Deus fala: viu? Perdeu tudo e continua confiando em mim.
Satanás vai desafiar Deus mais uma vez e vai dizer: pois bem, deixa eu tocar na pele, e eu quero ver se ele é isso tudo mesmo que o Senhor fala. É interessante pensar por que Deus entra nesse embate com Satanás, né? Por quê? Só que Deus já tinha estabelecido para o acusador, para o inimigo das nossas almas, para aquele que se rebelou contra a glória de Deus nas regiões celestiais, Deus já tinha estabelecido um lugar para ele. Que lugar é esse, Bianca? É simples: debaixo da planta dos pés do Senhor. Aleluia. Só que essa derrota do inferno viria através de um humano, de uma humana. Portanto, quando Deus permite que Satanás guerreie contra a sua vida, Ele está te dando a oportunidade de triunfar com Ele. Ele está te dando a oportunidade de derrotar aquele que foi instrumento maligno para nos separar da presença do Eterno. Bem, toca em Jó. Jó fica ferido, fica doente, fica extremamente prejudicado. Senta-se no pó. O texto diz que ele tinha feridas que iam da planta dos seus pés até a ponta de sua cabeça. Senta-se no pó, pega uma cerâmica e começa a coçar as suas feridas. Começa a coçar as suas feridas. A sua esposa, observando essa cena, essa situação, não tendo mais o que fazer, não tendo como consolar o seu marido, ela vai dar uma de doida. E pelo amor de Deus, eu não quero julgar essa mulher. Ela está também passando pelas mesmas situações que Jó está, mas o comportamento dela é diferente. Então ela vai dizer para ele assim: você vai continuar adorando Deus? Faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morre, porque melhor te é morrer do que continuar a confiar nele. E aí Jó vai dar uma resposta. Ele diz: mulher, tu fala como uma louca. Acaso não recebemos nós o bem de Deus com alegria? Porque não receberia também o infortúnio que Ele nos permitiu viver? Isso é coisa de gente de confiança. Isso é coisa de gente confiável. Isso é coisa de fiel. O fiel é capaz de aceitar o dia em que a sua conta fica recheada, mas também é capaz de aceitar o dia em que ela fica prejudicada. E o que me admira é que ele não vai atribuir a Deus a sua condição, no sentido de que Deus me colocou assim, mas ele vai dizer: ele me permitiu estar assim. E ele sabe que a permissão de Deus é um estado temporário e não permanente, que Deus se levantará novamente em favor dele. E ele traz esse conhecimento mais adiante, quando ele declara a seguinte frase: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Aguenta a sua dor, aguenta a sua adversidade, mas não largue a mão do seu Senhor. Ele conta com você. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Está no auge da dor, mas ainda é alguém digno de confiança. Não é como um de nós, que quando experimenta um calo, um bicho do pé, já encontra motivos para se revoltar contra Deus. E como se não bastasse, como se tudo estivesse muito bom na vida dele, está sentado, humilhado, falido, desmoralizado socialmente, sobre um monte de cinzas, humilhado, não tem mesa para sentar e fazer uma refeição com a sua família. Chega os teus amigos de longe, uma caravana de 3 amigos, vão visitá-lo, souberam da sua condição. A intenção deles quando saiu de casa era positiva. Vai ler depois. Tinham boas intenções. Vou lá oferecer um suporte para o amigo, vou consolá-lo. Só que ocorre que enquanto eles estão vendo Jó de longe,
eles não esperavam se deparar com uma cena tão deplorável. E eles vão ficando em estado de choque. O que acontece? Eles não conseguem dizer nada. Quando se aproximam de Jó, mudos ficam, calados permanecem, se sentam com Jó. E assim eles vão ficar por 7 dias. 7 dias, 7 noites. Ninguém sabia o que fazer com aquilo ali. Ninguém sabia o que fazer com aquele luto. Ninguém sabia o que fazer com aquela dor. Ninguém sabia o que fazer com aquela falência. Ninguém sabia. E aí, no meio dessa condição toda, Jó vai levantar a voz aos céus, vai quebrar o silêncio, e ele vai começar a amaldiçoar o dia em que nasceu. Natural. Não é porque ele é confiável que ele não vai ficar depressivo ou deprimido. Está deprimido, deseja a morte. E ele vai amaldiçoar o próprio dia. Ele vai dizer: maldito o dia em que o ventre da minha mãe deu a luz a mim. Imagina o nível de dor. Ele vai começar a lamentar a sua existência, a sua vida, e vai ver que nada faz sentido. E quando ele lamenta bastante, os amigos se sentiram encorajados, empoderados pelo lamento de Jó. Não tinham o que falar enquanto estavam vendo aquela situação. Mas agora que tem alguém desejando a morte, eles têm uma lição de moral para dar. E do capítulo de número 4 até o capítulo de número 37, vai haver um diálogo, vai haver uma confabulação ali entre eles. Eles vão falar de um lado, Jó vai falar do outro, vai acusar, aquela coisa chata e tal. Vão se perder no meio da conversa. A dor de Jó vai começar a se elevar, a ponto de ele dizer em algum momento assim, eu não vou lembrar o capítulo agora, ele vai dizer: quisera eu que o céu fosse minha testemunha, e o que eu estou vivendo agora estivesse sendo escrito com caneta de chumbo. O que ele está dizendo? Quisera eu que o que eu estou vivendo agora fosse registrado, e Deus como testemunha, o céu como minha testemunha, pudesse dizer ao mundo e a essas pessoas que estão me acusando que eu sou alguém de confiança. O que Jó não sabe é que foi registrado. O que Jó não sabe é que o testemunho dele chegou e ultrapassa gerações. Porque aquele que é confiável, mesmo na sua morte, dá testemunho da glória de Deus, revela os segredos do céu. Aleluia. Meu Deus. E aí, depois de Deus observar muito o sofrimento de Jó, já no capítulo de número 38, Deus vai dar um basta na situação, porque nós iniciamos essa mensagem dizendo que Deus coloca limites. Deus não dá limite somente ao adversário das nossas almas, Ele também coloca limites na sua dor. Cerca de 1 ano se passaram até aqui, mais ou menos. Você não vai achar isso na Bíblia não, isso é pesquisa extra bíblica. Quase 1 ano. Pior ano da vida de Jó. Pior. Provavelmente aquele ano que ele queria que fosse riscado da história. Só que eu aprendo algo com o histórico que a palavra de Deus apresenta nesse contexto. Eu aprendo que o dia mau, as adversidades, elas são apenas uma página da história que Deus escreveu para a sua vida. Ela não diz tudo sobre você. Ela mostra um momento que você passou. E esse momento, esse pequeno momento da sua adversidade, a qual Paulo se refere, a qual Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, ela traz sobre as nossas vidas um grande peso de glória. Ela tem tempo de duração. E Deus vai dar um basta. Capítulo de número 38, Deus começa a falar com Jó, aparece num redemoinho. Deus é terrível, né? Vocês concordam comigo? Rapaz, o cara está no pior momento da sua vida. Ele está querendo o quê? Uma brisa fresca, né? Uma palavra de consolo, uma Coca-Cola gelada no meio do deserto. Queria se sentir um alecrim dourado naquele momento. Mas Deus vai se revelar no meio de uma tempestade. Deus vai se revelar em redemoinho. E aí já fica uma lição para nós. Quando você vira as costas para a tempestade na sua vida, você perde a oportunidade de ver o extraordinário acontecendo, de observar a página da sua história virando para um outro nível, para um outro momento. Só que Jó fica ali, no meio do redemoinho. Deus está falando, e o salmista diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, que a voz de Deus é como o trovão, que a voz de Deus é assustadora. Provavelmente Jó chegou a esse conhecimento e ele decidiu ficar ali.
E porque ele ficou ali, ele aprendeu algo importante que você precisa levar para a sua vida aqui nessa noite. Porque nunca mais a sua relação com Deus vai ser a mesma. Nós aprendemos com a história deste homem, com este contexto, que o caminho da felicidade que o caminho da fidelidade vai te apresentar e te conduzir ao caminho da felicidade. Ah, não, você não entendeu, pelo amor de Deus. Você sabe quantas horas eu fiquei orando e pedindo para Deus essa afirmativa? Eu vou repetir para que você possa se envolver com a palavra, porque aqui está a verdade dessa mensagem nessa noite. Ouça isso: a trilha da fidelidade te conduzirá ao caminho da felicidade. A trilha da fidelidade te conduzirá ao caminho da felicidade. Eu profetizo felicidade sobre a sua vida. Os fiéis presentes neste lugar, que não viram as costas para Deus no auge da sua dor, a felicidade vai te alcançar, a realização vai te acessar, a vida de Cristo vai mudar a página da sua história. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Qual o problema? O problema é que nós nos apoderamos da parte bíblica isoladamente, que diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. E temos isso por verdade absoluta. E presta atenção, não estou dizendo que não é uma verdade. Eu estou dizendo que essa verdade isolada não vai criar em você um mecanismo de defesa, vai criar em você uma mente iludida. Cuidado com isso. Porque quando Deus atribui que aqueles que são de Deus o maligno não toca, Ele está referindo à sua alma. Está referindo à sua alma, que foi aquilo que Ele veio resgatar para Ele. O corpo perece, o corpo volta para o pó. O corpo volta para o pó. Então você precisa entender que ser fiel não te faz intocável. Ser fiel não te faz intocável. Ser fiel não te torna intocável, mas certamente promoverá uma vida de triunfo nesta terra. Promoverá uma vida de triunfo. Eu profetizo mais uma vez: você vai triunfar. Sobre os fiéis virão chuvas, virão enchentes, virão ventos de todos os lados. O que isso quer dizer, Bianca? Sobre os fiéis, assim como sobre os infiéis, sobre aqueles que construíram a sua casa na rocha, sobre aqueles que confiaram em Cristo, sobre aqueles que vivem na confiança da obra que Jesus fez, sobre esses e sobre aqueles também que vivem de aparência, construindo as suas vidas sobre solo arenoso. Sobre todos estes virão chuvas, virão enchentes, virão ventos, mas a palavra de Deus diz: aquele que é fiel, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não será arruinado no meio das adversidades. Você vai triunfar. Você vai triunfar, porque a palavra de Deus está nos dando garantia nesta noite de que a graça não te colocará em circunstâncias aonde ela não possa te proteger. Aleluia. Bianca, qual é o caminho do triunfo? Para você chegar ao fim do percurso, no desfecho da história de Jó, como eu disse, o capítulo 42 mostra a página da história dele virando, para que você possa chegar a esse nível da sua vida. Seja você hoje passando por um momento de tribulação, ou você sendo preparado por Deus para vivenciar este momento de tribulação, nós vamos aprender com essa porção bíblica que o caminho da felicidade está quando no percurso da trilha da fidelidade você tem um encontro com Deus. Se você não encontrar Deus no percurso da sua história, você pode estar vivendo em Nárnia, como você também pode estar vivendo apenas um momento de gostosura. E aí eu fico com algo que eu aprendi ao longo da minha vida, e eu guardo e eu vivo ensinando isso para as minhas filhas. Prefira viver na pior realidade
do que viver na melhor ilusão. O evangelho de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, amor, é justiça. Esse é o evangelho de Cristo. E um evangelho que não te custa nada, ele não vale nada. De modo algum eu estou aqui pregando que aqueles que não vivem tribulações não experimentarão triunfo. Nada disso. Eu estou falando com aqueles que, experimentando as tribulações, querem encontrar neste caminho a felicidade. Você só vai encontrar se você estiver trilhando o percurso das suas dores, das suas lutas, em fidelidade a Deus. E nesta trilha, neste caminho, nesse percurso, você vai precisar se deparar, ser confrontado pela presença de Deus. E Jó vai nos ensinar a importante lição: não vire as costas para Deus no auge da sua dor. Aqueles que viram as costas para Deus no auge da sua dor desperdiçam a oportunidade de encontrá-lo no meio das suas aflições. Capítulo de número 42, versículo de número 5, nós vamos observar que Jó tinha conhecimento de Deus acerca da sua santidade. Ele tinha tanta certeza da santidade de Deus e que santidade convém ao Senhor, que ele oferecia dia após dia sacrifício a Deus para ser limpo, para se santificar, para manter a sua casa limpa. Ele não queria afrontar a santidade de Deus com as suas mazelas, mas ele ainda carregava em sua vida alguns receios. Jó capítulo 3, versículo 25 ou 26, se eu não me engano, ele diz assim: tudo aquilo que eu temia ou receava me sobreveio. Haviam áreas na vida dele que eram vulneráveis, que eram frágeis, e essas áreas da vida dele precisavam se deparar com o poder de Deus para serem fortalecidas nas suas fraquezas. E aí o versículo de número 5 diz que ainda que ele oferecesse sacrifício, vou traduzir para o nosso dia a dia, ainda que ele fosse à igreja, ainda que ele tivesse a escola dominical, ainda que ele fizesse jejum, ainda que ele orasse a Deus, ainda que ele consagrasse a Deus, ainda que ele cumprisse todo o protocolo de uma vida espiritual ilibada, havia algo sobre Deus do qual ele não conhecia. O que é que ele não conhecia? O poder de Deus. Mas agora, porque ele permaneceu fiel, confiável na presença de Deus, enquanto Deus não fazia nada por ele, Deus vai se revelar a ele como nunca antes se revelou. Ele vai ter um encontro com Deus e ele vai dizer acerca de Deus, agora conhecendo o poder de Deus, do Deus que entrou no meio da tempestade dele e se revelou. Ele vai ouvir, ele vai poder fazer uma declaração: de fato os meus olhos, os meus ouvidos te conheciam. Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, eu conhecia o Senhor só através da religião que eu professo, mas agora, porque eu permaneci na sua presença, porque eu não virei as costas para o Senhor no auge da minha dor, agora os meus olhos te veem. Aleluia! Os meus olhos te veem. Ele tinha conhecimento da santidade, mas o que levou ele a conhecer o poder de Deus foi não ter evitado Deus enquanto ele estava agonizando. Sabe, ele não agiu como eu e como você, como quando aquela dorzinha de cabeça dá uma pinicada no dia da adoração, no dia da entrega, no dia... Sabe, a gente se reúne só umas 2 vezes na semana, a gente ainda consegue arrumar motivo para não estar lá na casa de Deus, na presença de Deus. Ele não arrumava motivo para não estar na presença de Deus no dia em que ele tinha um embaraço com a esposa dele. Por sinal, ele teve, se lembra? Lá no capítulo de número 2, teve lá um embaraço, um embate, capítulo 2 ou 3, com a esposa dele, mas permaneceu ali, oferecendo lágrimas de adoração ao Senhor. E o Senhor, por vê-lo permanecer, não ia permitir que ele permanecesse com o conhecimento tão superficial dele. Então Deus se coloca no caminho dele como ele nunca antes tinha conhecido Deus.
enquanto você permanece caminhando, enquanto você segue trazendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto você se conduz ao altar, o céu também se revela a você, de maneira que você possa se inclinar e alcançar o conhecimento de Deus como você nunca antes havia ainda conhecido. E Ele vai nos ensinar uma importante lição. Entenda isso. A sua fé não vai se sustentar no meio das suas emoções. A fé não é sustentada por emocionalismo. A fé é sustentada por conhecimento. Por conhecimento de Deus. Pelo tanto que você se debruça sobre a palavra dEle, sobre a verdade dEle, sobre o conhecimento dEle. É a falta do conhecimento de Deus que te permite ser refém das suas emoções. E quanto mais refém das suas emoções você se torna, mais distante da glória dEle você se faz. Mas o Senhor está nos chamando para perto nessa noite. Ele está te atraindo com cordas de amor. Ele está dizendo: chega mais perto. Chega mais perto. Abre a sua Bíblia quando chegar em casa. Pela manhã, busque a palavra dEle. Dobre os teus joelhos na presença dEle e diga: Senhor, eu decido ficar. Mesmo diante deste cenário, eu decido ficar. E eu vou ficar debaixo da sua palavra. Os teus olhos verão, o extraordinário vai se revelar, e a página da sua história vai virar. Só que você também vai precisar ter um encontro com você mesmo. Viu Deus? E todo mundo que vê a santidade de Deus não se sente bem consigo mesmo. Todo aquele que é confrontado pela presença de Deus não está confortável consigo mesmo. Versículo de número 6. Por isso, porque eu te vi, porque agora os meus olhos te veem, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O céu não é lugar para gente moralmente correta. O céu é lugar para pecador arrependido. Já te falaram isso? O céu não é lugar para quem não peca. O céu é lugar para quem se limpa todo dia, para quem se santifica todo tempo. O céu não é lugar para os perfeitos, é lugar dos imperfeitos. E o que ele está reconhecendo aqui na presença de Deus é: Deus, me perdoa pelo tempo em que eu fiquei lamentando, pelo tempo em que eu fiquei questionando, pelo tempo em que eu fiquei me angustiando, quando o Senhor estava previando o tempo da minha dor. O Senhor está te chamando para um ato de humilhação na presença dEle. Você vai precisar encontrar consigo mesmo no caminho. Enquanto você estiver trilhando o caminho da fidelidade, vai se deparar consigo mesmo e não vai poder negar as fases mais obscuras do seu ser. É preciso olhar para si mesmo. E eu tenho uma verdade bíblica para te dizer. Deus, Ele não se comove com a tua autocomiseração. Não se comove com o seu vitimismo. Ele se comove com o teu quebrantamento. Porque é um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. O Senhor está te convidando a olhar para dentro de si. Tem coisas para serem corrigidas aí. E enquanto você estiver evitando o seu próprio eu, o céu não vai estar trabalhando em favor de você. O caminho da felicidade está quando você encontra você dentro de si mesmo e você se mostra fiel àquilo que você viu diante do seu próprio eu e apresenta diante do Senhor. Senhor, eu errei aqui. Senhor, eu preciso limpar essa área da minha vida. Deus, eu preciso ser corrigida. Eu me abomino no pó e na cinza. Um ato de humilhação que promove exaltação. Não é a humilhação que a vida causa em você, mas é o quanto a sua carne está humilhada na presença do Eterno. Não é sobre se sentir humilhado, é sobre se humilhar na presença dEle. É sobre humilhar a sua carne corrupta, que não opera nenhum bem a Deus voluntariamente. Mas Ele está te convidando a olhar, a ter um encontro consigo mesmo. Ele está se apresentando a você. Ele está te confrontando com a santidade dEle, para que você saiba que você não é o alecrim dourado, não é a Coca-Cola do deserto. Ele está dizendo: você é pecador, se limpa da sua sujeira, e eu vou encontrar fidelidade em você. Por último, porque a nossa hora já avançou, você vai precisar também ter um encontro com o seu próximo, especialmente com aquele que te perturbou, te ofendeu. É com esse aí mesmo.
Versículo de número 8. Deus visita os amigos de Jó que trouxeram tantas ofensas à alma dele e diz: olha, eu amo essa parte, porque Deus está dizendo para Jó assim. Deus está dizendo acerca de Jó, quando se dirige aos amigos de Jó, ele está dizendo: vocês foram loucos. A forma como vocês falaram de mim não é o modo como quem fala que tem conhecimento. Então pega agora alguns animais, 7 novilhos e 7 carneiros, e entrega nas mãos do meu servo Jó. Deus não vai dizer assim: pode ser que ele ore por vocês, pode ser que ele interceda por vocês. Deus afirma categoricamente: Jó vai orar por vocês. Deus não perguntou para Jó se Jó estava afim de fazer uma intercessão pelos amigos. Deus sabia que podia contar com Jó para isso. Pega os 7 novilhos, pega os 7 carneiros, entrega na mão de Jó, e por causa da oração dele, eu vou perdoar vocês. Vocês vão precisar ter um encontro com aquela pessoa que te ofendeu. E lembre-se bem da oração que Jesus nos ensinou, porque o fiel anda neste caminho, neste prumo. Jesus nos ensinou assim, ó: perdoai os teus ofensores, assim como perdoar os teus ofensores, assim também eu vos perdoarei. Eu não sei como você espera ser tratado por Deus, mas Ele espera que o tratamento que você está dando para o seu próximo seja a forma como Ele vai corresponder a você. Pode parar o glória, que eu sei que dói. Você vai ter que encontrar com o teu próximo. Até para trazer a sua oferta no altar, você vai ter que se deparar com ele. Você vai ter que encarar os teus ofensores, para que a sua vida seja aceita. E aí, a essa altura, Jó vai ter que praticar na íntegra o que Jesus ensinou em Mateus 6,12. Recebe das mãos dos amigos a oferta de expiação para o perdão dos pecados. Como eu disse, Deus não espera a resistência de Jó, porque Deus diz: o meu servo Jó vai interceder por vocês. E é neste ponto, enquanto ele está intercedendo, enquanto ele, depois que ele esteve diante dos seus ofensores, recebeu a oferta dos seus ofensores, e agora está preparando o altar, organizando o altar, erguendo o altar ao Senhor, recebendo os animais, imolando, derramando sangue, separando as carnes, fazendo tudo conforme o protocolo manda. É nesse momento que o cenário da vida dele vai mudar. É nesse momento que agora ele vai começar a entrar no caminho da felicidade. Ele trilhou o caminho da fidelidade, agora vai passar para um outro nível. Vai entrar no caminho da felicidade. Vai triunfar sobre as tuas leves e momentâneas tribulações. Vai experimentar daquilo que ele ainda não experimentou, porque segundo a palavra de Deus, Deus vai fazer muito mais abundantemente do que já havia feito na vida dele. O cenário de caos, o cenário de derrota, o cenário de guerra, de adversidade vai mudar. E agora Deus está nos impulsionando a um outro nível das nossas vidas. Deus está te impulsionando para um novo ciclo da sua história nessa noite. Porque nosso Deus é Deus de recomeço. Porque Ele concede um recomeço àqueles que são fiéis, àqueles que são confiáveis. Está orando e Deus está virando a página da história. Está intercedendo e Deus está virando a página da história. Está imolando os animais, está organizando o altar, e Deus está restaurando o ministério sacerdotal dele. Está dando para ele um recomeço, está trazendo ele de volta para o altar. E o recomeço de Jó vai se dar no altar de Deus. Não vai se dar na reconstrução da sua casa, não vai se dar em mais novos 10 filhos. Vai começar pelo altar. Deus vai dar um recomeço. Deus vai reconstruir a história dos teus filhos através do altar. Por isso ele recebe agora o que é necessário para se colocar diante do altar de Deus, enquanto Deus muda o ciclo da vida dele. Nessa noite, encerro aqui, Deus está reconduzindo esses homens congregacionais ao lugar do sacerdócio. Deus está te chamando, homem congregacional, para ocupar
o teu lugar no reino de Deus. Deus está te trazendo de volta, Ele está te oferecendo nessa noite os meios necessários para que vocês possam se posicionar novamente como sacerdotes da sua casa. Tudo começa pelo altar. E o que Ele está falando para Jó e falando para nós essa noite? É preciso organizar a sua vida espiritual. É preciso restaurar o altar. Se levanta da cinza, ergue um altar, estabelece as ferramentas do altar, imola o animal, separa a gordura, separa as vísceras, separa, organiza tudo e oferece agora para Deus. E Deus muda a página da história. Nós temos orado: Deus, muda a página da história da nossa igreja, muda a página da história da nossa vida, muda a página, faz Senhor, nos leva para um outro nível, nos impulsiona, nos desperta, nos entusiasma. E Ele está dizendo: venha para o meu altar. Quando eu restaurar o sacerdócio da minha casa, eu também vou restaurar a obra da minha igreja e vou trazer de volta tudo aquilo que foi levado daqui. Aleluia. Eu te convido a fechar os teus olhos. Aleluia. Fica comprovado aqui que na vida do fiel, fica comprovado que na vida do fiel nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te convida nesta noite a olhar para áreas da sua vida que você tem evitado. Fecha os teus olhos, não olhe para mim agora não. Você precisa observar, por intermédio da direção que essa palavra nos deu, áreas da sua vida que você tem evitado, encontros com Deus que você tem evitado, encontros consigo mesmo que você tem evitado, perdões que você tem negado, encontros com o teu próximo que você tem evitado. Deus está dizendo: olha para estas áreas que você tem evitado e volte ao primeiro amor, porque o plano de Deus para os fiéis é restauração, é restaurar o altar de Deus. E acredite, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O fim das coisas é muito melhor do que o início delas. Sabe como que a vida de Jó se encerra? Deus tira ele do pó, Deus coloca ele numa mesa, traz de volta a família o presenteia, Deus lhe devolve. Jó é um administrador sábio, e ele agora, administrando tudo aquilo que ele ganhou, ele vai multiplicar novamente os seus bens, ele vai ter novos filhos, e a palavra de Deus diz que ele vai viver, depois destes eventos, mais 140 anos. Você deve estar lembrado que no início dessa mensagem eu disse que ele tinha cerca de 70 anos quando lhe foi acometido de tantas lutas, quando foi despojo de Satanás numa guerra espiritual. Mas agora, neste momento, Deus está recompensando o fiel pelo tempo em que ele permaneceu na presença de Deus. E Deus está dobrando, Deus está realizando. O ano mal passou, e Deus está dando para ele tempo para desfrutar de um melhor tempo da sua vida. O tempo da felicidade chega para aqueles que não abandonam o caminho da fidelidade. Chegou, ficou realizado, 140 anos, recompensado. Eu encerro aqui. Saiba disso. Nenhum ganho terreno seu vai compensar os prejuízos eternos. Nenhum ganho. Mas toda perda nessa terra será devidamente recompensada na eternidade. Será devidamente recompensada na realidade. Creia nisso. Apesar de não ser uma verdade bíblica, é uma verdade. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu te coloco debaixo dessa palavra nesta noite, para que você possa viver um melhor tempo na sua vida, e o tempo da realização possa alcançar, possa conduzir todos aqueles que são confiáveis no reino de Deus. Que Deus revele segredos a você,
que Deus confie o teu reino, o reino dele a você, e um novo tempo se estabeleça para os homens dessa igreja, para o ministério congregacional, que o altar de Deus seja erguido e o sacerdócio seja restaurado em nome de Jesus. Aleluia. Ministério de louvor. Enquanto o ministério de louvor adora, deixa o Espírito Santo te conduzir nas áreas da sua vida que você tem evitado. Aos teus pés eu erga um altar de adoração a Ele. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. O Espírito Santo de Deus está dando uma direção para esse momento. Adamo, estamos encerrando, tá? Me perdoa pela hora. Eu gostaria de chamar todos os homens, pastores Everton, presbítero Márcio, presbítero Felipe, pastor Sebastião, pastor Ricardo. Esses homens que estão no exercício do sacerdócio vai ministrar sobre a vida de todos os homens aqui presentes. Você vai assumir, você vai se posicionar no altar de Deus hoje. Por favor, pastores, podem ficar aqui na frente. Quero lhes pedir para impor as mãos sobre os homens congregacionais e os demais homens que não são membros deste ministério, mas que compreenderam o chamado de Deus para a sua vida nessa noite. Que compreenderam que Deus está mandando você olhar para tudo aquilo que você tem evitado e perceberam que o altar da sua vida, que é dedicado a Deus, está bagunçado, desorganizado e precisa ser novamente erguido pela glória de Deus. Esses ministros de Deus que têm fidelidade no exercício do ministério vai orar por vocês. E eu creio no poder da palavra ministrada aqui, que o Senhor vai erguer neste momento os homens congregacionais para um novo tempo e posicionamento como igreja do Senhor. Nós mulheres queremos ser guiados por vocês. Nós confiamos na autoridade que o céu estabeleceu sobre as suas vidas. Confiamos em vocês como cabeça. Queremos ser lideradas por vocês. E por isso nos sujeitamos e reconhecemos o sacerdócio, o ministério e a liderança que Deus nos confiou. Pai soberano, ei Espírito Santo, clamamos ao Senhor nesta hora mais uma vez. Vem encher este salão, vem como vento impetuoso, vem descendo sobre cada um de nós, vem botando fogo no meio dos lábios, vem colocando, ó Deus, vontade cada vez maior de estar na Tua presença. Nós não podemos ficar sem a Tua obra, nós não podemos ficar sem a Sua doce presença. Por isso nesta hora, dá sabedoria, por isso nesta hora, dá autoridade, nesta hora, aumenta a fé. Oh meu Deus, derrama, 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 derrama
confirma, Senhor meu Deus, e faz com que a alegria de te servir seja maior, seja maior, seja maior do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Assim nós clamamos ao Senhor. Dá, ó Deus, para cada um deles, nesta hora, entrega nas mãos deles. E assim, ó Deus, nós vamos prosseguindo e seguindo até que o Senhor retorne para nos levar. Esperamos ansiosos pelo Senhor. Esperamos ansiosos pelo Senhor. Meu Deus, e assim, ó Pai, nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.